Eu vou tentar fazer aqui, Guilherme, um compartilhamento de tela novamente para a gente ter acesso Beleza. à atividade, tá ok? Ok. Pode fazer. Aí. Foi. Deu. Foi, Guilherme? Foi. Aí aqui, Guilherme, ó, o link, né, da videoaula, ver se a gente consegue reproduzir. Bom, na nossa aula anterior a gente conversou bastante, né, com relação aí à dinâmica climática. Nós vimos aí com relação, né, a gente iniciou a aula fazendo essa indagação, né, que vocês já perceberam, né, como o clima tem mudado ao longo aí dos anos, né? É. A gente viu sobre algumas questões, né, que envolve o clima e o tempo, né? Nós fazemos aí essa diferenciação, né? O que que é tempo e o que é clima, tá ok? Nós Ok. citamos exemplos aí o tempo chuvoso aí na cidade de Goiânia, através de uma imagem, né? A gente fez alguns comentários, né? Falou também Isso. sobre as 4 estações do ano, tá ok? Nós vimos também com relação aos Tem- elementos do clima, né? Nós vimos aí Como a sobre temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, isso, etc. e a radiação solar, né? Isso. Essas são a parte aí dos elementos. Nós vimos aí também sobre os fatores climáticos, tá ok? Nós Ok. vimos aí com relação à latitude, altitude, né? Que são fatores aí fundamentais também, né? Para esse processo das zonas climáticas, né? É. Nós falamos sobre como é que fala, o grau aí de inclinação do planeta Terra, né? E É. até mesmo aí com relação aí à radiação solar, né? Nós citamos aí algumas questões relacionadas aqui a essa zona climática, tá vendo? Aqui envolve a linha do Equador, né? O Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e as zonas polares, tá vendo? Que nós temos aí uma variação, né? É. Falamos também com relação à maritimidade, continentalidade, né? Que é a questão aí de menor e maior afastamento aí das massas líquidas, né? Que é os oceanos e os mares do continente, né? São características aí envolvendo a maritimidade e a continentalidade. Falamos também sobre as massas de ar, né? É. A função, né, das massas de ar dentro dessa dinâmica, né? Falamos aí sobre a vegetação, relevo, correntes marítimas, né? Ou sobre o processo da evapotranspiração, né? Através aí dos vegetais, né? Das árvores, né? Da grama, entre É. outras plantas aí, né? Falamos sobre as correntes marítimas, né? É. Com relação às atividades humanas na dinâmica climática, né? No Uhum. intuito aí das questões relacionadas ao efeito estufa, né? Ufa. O fenômeno natural e umas questões aí também que agravam, né? Com relação ao aquecimento global, né? Isso mesmo. Quais são aí também as causas e as consequências desse efeito, né? Do aquecimento global, né? Nós citamos aí alguns Isso. exemplos de como o homem ele também tem uma interferência, né, nesse processo aí de agravamento, né, que através aí da queima de alguns combustíveis fósseis aí, né, questão de desmatamento, Exemplo. Usinas. Usinas. usinas, isso, da liberação aí de gases aí pelas indústrias, né, aquelas É. chaminé das indústrias, né, liberando uma grande quantidade de gases poluentes aí, né? Falamos também É. sobre como é que fala? A chuva ácida, né? Também, né? É. Também. Devido a uma grande quantidade de CO2, né? De gás carbônico, o aumento do nível do mar, né? A consequência, tendo consequências como o aquecimento aí, né? Das geleiras, né?
a alteração do ritmo e de vida, né, de diversas espécies de plantas e animais, né, que é outra consequência aí, até mesmo com relação aos seres vivos aí, né, do terrestres e aquáticos aí, né, de maneira geral. Guilherme e João Vitor, vou tentar aqui fazer uma reprodução de uma videoaula, né, para que fique também um pouco mais claro, né, até mesmo com relação à nossa aula anterior que a gente teve, né, agora há pouco, né, para a gente, né, exemplificar também de uma forma mais positiva, né, se vocês conseguem absorver mais algumas informações, né. Vocês conseguiram escutar o som do vídeo, não escutou, Guilherme? João Vitor? Sim, consegui. Conseguiu, né? Certo. Fala, meu querido, tudo bom com você? Tudo na paz? Seja bem-vindo ao canal Brasil Escola para mais um encontro aqui hoje, Geografia. Eu sou Bruno Nômade com você e hoje vamos explorar uma temática muito bacana para suas provas, que é zonas climáticas dentro do entendimento dos climas, beleza? Bom, já tivemos outros encontros que nós trabalhamos o tema atmosfera, tempo atmosférico, bem como o clima, que é esse comportamento regular, né, em uma determinada região. Então vamos embora. Quando a gente avalia o clima de uma região, esse comportamento regular, isso depende de uma série de elementos do clima, como temperatura, como umidade, como as massas de ar, e também de alguns fatores climáticos, que nós vamos entender alguns deles ao longo dos nossos próximos encontros. Hoje vamos trabalhar um muito importante fator climático chamado de latitude. Bom, mas o fator climático é a latitude? Sim. A partir do fator climático latitude, nós vamos ter a delimitação das zonas climáticas. Então, vamos trabalhar o seguinte, ó. O fator, então, vamos destacar aqui como as latitudes. Você vai se lembrar que latitudes são posições que nós marcamos na Terra com linhas imaginárias, que são os paralelos, a partir de uma linha referencial que é o Equador, até 90 graus norte e até 90 graus sul. A partir, então, dessas latitudes, nós teremos, vou destacar para você aqui, as chamadas zonas climáticas do planeta Terra. Beleza? Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Acompanha comigo. Bom, vou desenhar para você aqui, então, um globinho. Vou fazer um globo terrestre aqui, tentar fazer o mais belo possível. Dá para entender que é um globinho terrestre. Arrumar aqui para você. Bom, eu vou destacar aqui algumas linhas importantes. Vai entender por que eu vou destacá-las. Vou pôr aqui então no centro a linha do Equador. Posição então 0 grau. Vou demarcar também mais duas linhas para você. Aqui em laranjada eu vou pôr as linhas do Trópico de Câncer ao norte e aqui ao sul o Trópico de Capricórnio. Nós marcamos então 23 graus norte e 23 graus sul. As outras duas linhas importantes para nós marcarmos nas latitudes as posições de zonas climáticas são duas, né? Então nós temos aqui o Círculo Polar Ártico ao norte, 66 graus norte, e o Círculo Polar Antártico, 66 graus sul. Muito bem, vamos imaginar então que nós destacamos aqui o Sol, né? Então vou pôr o Sol numa posição aqui mais central, vou pôr aqui uma carinha de felicidade para você, com seus raios perpendiculares aqui na zona do Equador. Vamos lembrar que o Sol, né, que está lá posicionado no centro do Sistema Solar, e que a Terra está girando, se movimentando uma trajetória ao redor do Sol, temos um movimento de translação. Esse famoso movimento de translação faz com que o Sol, aparentemente, tenha um movimento na Terra, com os raios mais potentes, com os raios mais incisivos perpendicularmente. Vamos lembrar, então, também, que esses raios solares, eles percorrem a trajetória, passando aqui perpendicularmente, incidindo perpendicularmente na linha do Equador, um fenômeno que nós conhecemos por equinócios, e, em alguns momentos, ele posiciona aqui na linha do Trópico de Câncer,
ou aqui na linha do Trópico de Capricórnio. Esses eventos astronômicos em que o Sol está posicionado sobre as duas linhas se chamam solstícios. Portanto, olha o entendimento. Essa zona entre os dois trópicos em que o Sol percorre ao longo dos anos, com os fenômenos dos solstícios e equinócios, é uma zona climática. Essa zona climática de 23 graus norte a 23 graus sul, nós vamos chamar de zona intertropical. A zona intertropical, né, ela vai se estender de um trópico de Câncer ao Capricórnio, e é a zona mais quente e mais iluminada da Terra. Então aqui nós vamos ter os climas tropicais. Se eu pegar então essa zona mais próxima à linha do Equador, que no outro momento eu vou te explicar sobre as zonas de convergência intertropicais, eu vou ter uma outra zona climática. Então aqui próximo à zona do Equador, nós teremos uma zona, claro, equatorial. Então já destaquei para você aqui, segundo as latitudes, duas grandes zonas climáticas. A zona equatorial, onde convergem os ventos alísios, e a zona intertropical. Tudo bem? Bacana então. Essa zona que vai se estender de 23 graus sul ou 23 graus norte até a zona da linha dos polos, né, das zonas das linhas polares, também receberá um nome. Essa zona intermediária nós chamaremos de zona temperada. Tanto a zona temperada sul quanto a zona temperada norte. O que mais marca? Pessoal, com relação a essa zona temperada, o que é interessante destacar? Por que recebe essa denominação? Vocês sabem falar? Não. É porque nessa faixa aqui dessas zonas, aliás, nós temos aí as 4 estações aí do ano bem definidas aí, tá ok? Nós temos aí primavera, verão, outono e inverno, tá ok? Já nessa área aqui relacionada à linha do Equador, nessa faixa aqui intertropical aqui, que é a linha do Equador e os trópicos, nós temos aqui uma incidência, né, de radiação solar maior, tá ok? Então, com isso, nós vamos ter aqui uma faixa, vamos dizer assim, denominada intertropical, né? Marca os comportamentos das zonas temperadas, as 4 estações do ano muito bem definidas. Mas quais são elas, Bruno? Vamos lá. A zona temperada, tanto norte quanto sul, ela vai ter muito delimitado, muito marcada, né, cada fase: primavera, verão, outono, inverno. Primavera e outono marcando os equinócios, verão e inverno marcando os solstícios. Pera, Bruno, mas então quer dizer que se a zona temperada tem as 4 estações muito bem definidas, a nossa faixa intertropical não tem? Não, não tem. As faixas intertropicais e zonas equatoriais são marcadas por um comportamento menos definido. O que nós, por exemplo, observamos com muita clareza no clima tropical aqui do centro-oeste goiano, do centro-oeste brasileiro? 2 fases definidas. Por isso o clima na zona intertropical é chamado de um clima sazonal. Essa sazonalidade tem 2 fases definidas: um verão quente e chuvoso e um inverno bem mais seco e um pouco mais ameno em temperatura. O que nos faltou? Nos faltou então a zona polar. A zona polar, tanto norte do Ártico como a zona polar do sul, da Antártida, são zonas bem mais frias, onde normalmente vão se formar as massas polares, frias e comumente mais secas, e essas 2 zonas elas vivenciam um evento muito interessante, chamado Sol da Meia-Noite, no verão, e a noite polar ou noite eterna no inverno. Por quê? Porque o Sol, quando se desloca, existem 2 momentos do ano, no extremo verão e no extremo inverno, que o Sol não chega nessa área, gerando então a noite polar, ou fica 3 meses percorrendo o horizonte com o Sol sem se pôr, né? O Sol da meia-noite. Portanto, vamos definir zona equatorial, zona intertropical, zonas temperadas e, finalmente, a zona polar.
Então, repetindo para você, para a gente ficar bem, né, bem astuto com o conhecimento. A partir das latitudes, fator climático, eu vou delimitar na Terra zonas climáticas. Essas zonas climáticas têm a ver com as posições de latitude como resultado do movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Como os raios solares percorrem uma trajetória ao longo das zonas dos dois trópicos, zona tropical. Ocorrência do equinócio, zona do Equador. Zonas intermediárias, zonas temperadas, e a partir de 66 graus norte ou sul, as duas zonas polares. A partir daqui nós vamos ver depois num outro encontro como se formam as massas de ar e as suas características de acordo com a posição que ela foi originada. Em inglês, para a gente poder falar a expressão de jeito nenhum, de jeito maneira, quer ver? Vou te dar um exemplo. Imagina que eu falo assim. Bom, espero que tenham gostado dessa aula, uma aula muito importante das zonas climáticas, das... Pessoal. Oi? Guilherme, por gentileza, vou deixar aqui paralisado alguns minutinhos para vocês fazerem essas anotações aqui ó, no caderno de vocês, tá vendo? Com relação às zonas climáticas, tá ok? Façam Vou anotar. essa anotação porque é importante. Para a prova, né? Isso. O João Vitor e o Madison, vocês estão anotando, por gentileza? Sim. Eu estou anotando. Ah, sim, ok. Guilherme, João Vitor. Madison, você está me ouvindo, Madison? Madison, cadê o Madison? Madison. Peraí. Deve estar com algum problema de conexão, provavelmente. A internet ela tá tendo uma oscilação. Equatorial. Parece que o sinal caiu. Seu sinal caiu, Guilherme? Não, meu sinal tá aqui, mas o dela caiu. Eu mandei até uma mensagem aqui, só que ela não respondeu. Ele não respondeu. Ah, sim. Uhum.
Pessoal, quando vocês terminarem de fazer essas anotações no caderno de vocês, Terminei. vocês me avisem, viu? Já terminei, já. João Vitor, tá terminando, João Vitor? Tô na metade. Já Certo. terminei, já. Você terminou, Guilherme? Uhum. É interessante, Guilherme, João Vitor, o Madison, não só com relação às aulas de geografia, mas as das outras disciplinas, que vocês, no decorrer assim, da aula, vão fazendo algumas anotações, entendeu? Daquilo assim, que vocês compreenderam, daquilo, né? Que vocês acham assim necessário, né? Fazendo algumas anotações, né? Até mesmo naquele processo ali de estudar, né, para uma avaliação, para uma prova, vocês conseguirem, né, fazer pesquisa, né, no caderno de vocês também, utilizar a internet, né, algumas videoaulas, para, de certa forma, facilitar, né, a vida de vocês, até mesmo na realização dos exercícios, né, quando for fazer uma Isso. prova, né, é importante. Dificuldade, Guilherme, com esse conteúdo dessas aulas dessa semana, Guilherme? Não, tenho muito não. Dificuldade não. Um conteúdo bom de trabalhar, não é isso? É, conteúdo bom de estudar, né? Uhum. Nós temos uma aula uma próxima aula na quinta-feira, às 9 horas. E aí Quinta-feira? isso, que aí já é uma aula que a gente vai fazer, né, realizar as correções dos exercícios, né, dessa atividade. Ok. Aí vai ser quinta-feira, às 9 horas. Cadê o João Vitor? Finalizou, João Vitor? Quase. Certo. Eita. Não tá escrito na Bíblia.
uma situação preocupante, pessoal, é com relação à adesão, né, dos demais estudantes do sexto ano, viu? Porque a gente for fazer um levantamento aqui, vai praticamente a faixa aí de 3, 4 alunos que está participando, né, somente, né? A gente até compreende por algum outro motivo, né, que às vezes ocorreu, né, dos estudantes não estar participando das aulas, mas nós estamos com um número muito baixo, né, de participação dos alunos do sexto ano. Madison, você quer falar, por gentileza? Não, desculpa aí porque eu não te respondi. Foi porque aqui na minha casa tem galinha, aí eu fui botar a comida para elas, viu? Aí me desculpa aí, viu? Ah, sim. Não, sem problema, Madison. Eu tinha te chamado para ver, né, se você tinha feito essas anotações aqui, que eu pedi para os alunos anotar, né, que é importante, até mesmo aí para estudar para avaliação, né? Fazer essa anotação no caderno de geografia, Tá bom, certo? O, certo. eu vou fazer o seguinte também, a gravação desta nossa aula, assim que eu conseguir editar o vídeo, né, fazer ali o processo de salvamento dele, né, eu vou estar disponibilizando no nosso grupo de estudos via WhatsApp. Aí o aluno, assim, que ele não conseguiu anotar essas questões, né, ele tendo acesso à gravação da atividade no grupo de estudos, ele consegue depois, né, realizar essas anotações, tá bom? Bom, pessoal, falta 2 minutos para a gente encerrar aqui a nossa reunião, até mesmo para não acabando que ocupar aí o horário do outro professor, né? Senão pode chocar aqui o horário. Mas aí é o seguinte, na nossa atividade tem uma lista de exercícios, aí eu peço que, por gentileza, quando possível, realizem eles, né? Aí na próxima aula que a gente vai ter, né, na quinta-feira, aí a gente faz a correção dos exercícios, tá bom? Ok. Ok. No mais, agradecer a presença de vocês, do Guilherme, o João Vitor e o Madison, tá bom? Desejar a vocês um bom dia, né? E sucesso aí nas próximas atividades aí, tá bom? Até a próxima aula. Tchau.